E até hoje as pessoas perguntam, mas eu não sou do direito, eu posso fazer formação em tributarista do futuro? Foi óbvio que pode, por mais que historicamente, sei lá, os advogados se interessem mais, mas para que a gente possa ter efetividade na condução de resultado para os clientes, não pode ficar só limitado na visão do direito. Ela é fundamental, mas não pode se a gente não tiver outras visões que a contabilidade traz, que a economia traz, que a administração traz, a gente não consegue, na minha visão pelo menos, a gente não consegue entregar tanto resultado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro, e é nesse podcast que nós discutimos as estratégias para a promoção do desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo profissionais da área tributária à inteligência de negócios para fazer crescer de forma ética e sustentável negócios do e com o Brasil. E aqui, Letícia Amaral, advogada tributarista de inteligência de negócios, hostess desse podcast, empresária, e o episódio de hoje eu vou dizer que é um episódio especial, porque é um episódio que a gente vai falar sobre a origem de tudo que a gente discute aqui. Vamos falar sobre desde quando iniciamos aqui a nossa trajetória. Eu vou falar muito de BPT hoje, então o tema do nosso episódio vai ser da economia legal de impostos à tributação com inteligência de negócios. E não poderia ter outro convidado nesse episódio do que aquele que iniciou todo esse projeto, aquele que é o responsável por correr aqui nessas veias, o DNA de tributarista que eu falo que eu carrego de berço. Então aqui, muito especialmente, com muito amor e muito carinho, apresento a vocês o nosso diamante maior, Gilberto Luiz Amaral. Meu querido pai, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tô até com o coraçãozinho aqui acelerado, porque é um episódio especial, Seja muito bem-vindo, apresente-se à nossa audiência. E hoje a gente vai falar muito das origens, dos primórdios, até o dia de hoje que estamos aqui. Olá, Letícia. Olá, queridos e queridas tributaristas, contadores, advogados que se interessam por esse maravilhoso mundo da tributação. E é maravilhoso mesmo, né? É maravilhoso mesmo. Então, eu sou Gilberto Luiz do Amaral, o pai da Letícia, Mari Fernandes do Amaral, mas sou contador, então me bacharelei em Ciências Contábeis em 1983. Eu já existia, eu já era nascida. Me bacharelei em Direito em 1985, 40 anos de Direito, 41 anos de Ciências Contábeis, e consegui unir essas duas grandes ciências, trabalhando com tributação, sempre com interesse enorme nos temas da tributação, principalmente quando envolve leis e números, porque a gente faz toda a análise jurídica da tributação, mas calcula também essa tributação, vê a tributação, o reflexo da tributação nos negócios. Então, tudo isso para mim é muito dinâmico, muito emocionante e que me desafia diariamente, porque eu tenho que raciocinar, tenho que contextualizar, que é a palavra que eu gosto muito, né? Que é o olhar. Contextualização, é verdade. E deixa eu sempre falo que a minha paixão pelo tributário, pode ser que não tenha vindo desde berço, né? Mas eu sei que tinha o DNA, eu sempre falo que eu sou tributarista de berço, né? Tenho DNA de tributarista justamente porque tem um pai que é tributarista e, obviamente, encaminhou para gostar desse mundo tributário. Mas no seu caso, da onde que veio? Porque não tinha um tributarista antes, né? A gente tinha na família, acho que os dois lados, os contadores e os advogados, mas eu não sei se tinha um tributarista. Agora me conta, porque eu era muito novinha para saber. Mas aí a influência do teu avô, Amazonas do Amaral, que era contador, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo em escritório de contabilidade, comecei com 11 anos de idade e ali comecei como office boy, quer dizer, fiz toda a carreira em escritório de contabilidade, office boy, ia nas empresas buscar, na época,
todos os documentos eram físicos, então notas de entrada, notas de saída, registros, contratos, tudo era físico. Todos os Então, livros, né? Tinham os todos os livros, livros. todos físicos. Ainda vou falar, depois o livro eu vou chegar adiante, porque primeiro eu ia buscar os documentos, né? Então, minha missão era buscar os documentos nas empresas e chegar no escritório e colocar em escaninhos. Escaninhos são prateleiras. Ainda existe alguns condomínios mais antigos, aqui que você vê aquele armário que tem ali, o morador do 151, morador do 231 e tal, que se colocam as correspondências, né? No escritório eram escaninhos, que a gente colocava toda a documentação ali daquela empresa. Isso é importante, eu vou falar adiante, porque a ideia da inteligência de negócios, né, de pegar informações fiscais e transformar em estratégia empresarial, veio dessa minha experiência de escaninhos. Então, hoje a gente usa em todo o nosso banco de dados escaninhos, só que escaninhos são por CNPJ. E não são mais físicos, né? Não, hoje, são digitais. Hoje não tem mais nada físico. E então, como office boy, daí trabalhei um tempo buscando, fiz também o curso de técnico em contabilidade. Então, quando eu cheguei no que hoje é o ensino médio, na minha época, segundo grau, o curso técnico em contabilidade, e assim que eu entrei no curso técnico em contabilidade, eu cresci na carreira. Eu saí de office boy e fui ser escriturário. Ah, tá. Então, achei que você tivesse sido estagiário, mas não, foi escriturário. Já escriturário Mas no então escritório. Você decolou na carreira, né? E daí eu passei a registrar. Então, aqueles documentos que eu ia buscar, eu passei a registrar em livros, né? Notas de entrada, de saída. E também fazer contratos sociais, alterações, fazer declaração de imposto de renda. Então, fui crescendo na carreira. Como que era a declaração de imposto de renda naquela época? Era maravilhosa, porque era um formulário assim enorme que você abria e que você tinha que datilografar cada campo. Então, cada letra ia num campo, cada código ia num campo. Acho que tem muita gente que nos ouve hoje e não consegue nem imaginar o que é isso, né? Porque eu ainda lembro um pouco que era uma máquina de datilografia. Você tinha que colocar, ele vinha num rolo, daí você tinha que deixar bem certinho a teclinha em cima da célula ali. Isso. Mas hoje em dia, acho que para essa geração mais nova, né? E a declaração de imposto de renda, a gente rascunhava. Então, pegava, rascunhava com lápis e tal, fazia tudo aquilo lá, conferia, tá ok. Daí ia datilografar, entregava datilografado para a Receita Federal. Então, essa minha carreira em escritório de contabilidade, office boy, escriturário, daí eu passei a fazer escrituração contábil, que era fazer os lançamentos contábeis no livro Razão, no livro Diário, eram livros mesmo, na época. Então, que a gente datilografava. Então, por exemplo, vai a conta de débito de despesa de material de expediente, crédito de caixa. Então, você escriturava cada lançamento e aí foi me desenvolvendo. E nessa época, então, vamos lá, até para 11 anos comecei a trabalhar, daí com 15 anos entrei no ensino médio, fazendo técnico de contabilidade, dos 15 aos 17 anos, né, como escriturário. Passei na faculdade de Ciências Contábeis com 18 anos, iniciei, daí comecei também a trabalhar com contabilidade, então eu sempre fui muito, muito ativo. Então eu olhava e já queria fazer. E aí eu fui fazendo, daí departamento de regularização, que era criar empresa, alterar os contratos sociais das empresas, vão crescendo. E quando eu
entrei na faculdade de Direito, então eu entrei primeiro em Contábil. O Contábeis veio por essa trajetória dentro de escritório contábil. E o interesse pelo direito veio da onde? O interesse do direito veio pelo meu pai. Também. Já o meu irmão já fazia direito, minha irmã fazia direito, e o sonho do meu pai era que todos os filhos formassem em direito. Ele não se formou em direito. E até algo curioso, que meu pai falava assim: meu filho, faça direito, porque o advogado ganha mais, bem mais do que o contador. Eu, como contador, vou fazer meus negócios e tal. O advogado sempre ganha mais. Então, façam direito. Então, isso é lógico, uma influência paterna. E que você teve essa influência paterna também. Letícia, faça direito. Quando você entrou no ensino médio, você queria fazer arquitetura, né? Eu quis fazer desenho industrial, arquitetura. E, então, quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu comecei a ver a lei e já ver como eu entendia já da contabilidade, dos processos fiscais e tributários, eu comecei a me interessar em unir esses dois campos, né? De estruturar serviços que unissem o direito e a contabilidade. E naquela época, porque hoje a gente consegue ver muitas referências no mercado. Hoje tem grandes tributaristas que também têm a dupla formação. Naquela época tinha já referências, assim, pessoas para se espelhar ou era muito... Não, era o direito tributário, né? A contabilidade, não se falava em contabilidade fiscal, quer dizer, a contabilidade era como um todo, a contabilidade. Então, dentro da contabilidade, os ramos que eu exerci, eu fui perito contábil, em ações. Já se falava em consultoria tributária naquela época? Se falava muito pouco com o termo de consultoria, assessoria tributária. Era o serviço da advocacia tributária, do direito tributário, que é o que tinha mais valor. Então, as empresas, quando tinham um problema tributário, queriam fazer uma organização, elas buscavam advogados. E aí o meu interesse foi indo, olhando as duas ciências. Eu casei muito novo, estava no segundo ano das faculdades, então casei, eu vou contar aqui baixinho, porque a nossa primogênita quis nascer. Ela quis nascer. Quis vir ao mundo, né? Quis vir ao mundo e tal. Inclusive, ela foi no nosso casamento meu e da Jussara. Ela estava lá, posição privilegiada, lá na frente. E quando casei, daí, ainda a minha responsabilidade passou a ser muito maior, que eu tinha que prover, né? Prover o sustento da esposa, o sustento da filha. Então, eu tinha que criar novos serviços. Eu já era doutor quando entrei na faculdade de Direito. Eu já tinha cartão com o doutor Gilberto Luiz do Amaral na faculdade de Direito. Então, eu sempre fui muito de colocar os serviços. E durante a faculdade, o tema planejamento tributário, nós tivemos algumas aulas de planejamento tributário. Isso que eu ia perguntar. Já tinha, então, já existia o planejamento tributário? Já existia no foco meramente jurídico. Tá? Era o planejamento tributário como uma decorrência do direito tributário somente. Não unia com a contabilidade. E aí foi me aguçando que eu falei, mas espera lá, está se fazendo, se organizando. É na contabilidade que eu vejo o reflexo, né, da tributação empresarial. Então, se eu unir esse conhecimento da lei e tal, da análise jurídica, e conseguir mensurar o reflexo econômico dessa tributação, esse negócio pode dar... E naquela época você falar de análise econômica do direito era meio que você ser crucificado, né? E na faculdade de Direito tinham, logicamente, os professores, maravilhosos, mas quem era o professor Rui Barbosa Nogueira, quem
trouxe, porque ele tinha feito todo o seu estudo em cima do direito germânico, né? Aonde a interpretação econômica do direito tributário é muito presente. E eu me interessei por isso, mas durante a faculdade, e até mesmo pelos várias atribuições, fazer faculdade de Direito de manhã, ir para o escritório de contabilidade à tarde, né? E daí Ir para estudar a à noite. faculdade de contábeis à noite, então eu tinha, e mais no escritório eu ia pegando os serviços. Olha, doutor, né, que era acadêmico, mas já era doutor. Será que o senhor poderia olhar? Eu estou com uma dívida tributária, será que o senhor poderia olhar? Então, isso começou, foi me entusiasmando. Durante a faculdade, eu como eu estava fazendo a dupla formação, então quando o tema estava em contábeis, o tema era jurídico, eu me posicionava como alguém que tinha um conhecimento maior. Quando na faculdade de Direito entrava um tema que envolvesse a prática, questão da contabilidade, eu me posicionava melhor. Isso foi indo, me formei em contábeis, iniciei a administração. Contábeis, você se formou então Em em... 1983, concluí a faculdade. Ah, foi 83. Nossa, isso foi bem antes, até legal falar da transição para a Constituição Nova, né? Porque também isso Isso, foi tudo um... Deve ter sido uma boa reviravolta na área tributária, porque acho que não tinha um não, sistema tributário tão bem definido numa Constituição, né? isso. Então, daí me formei em 83, 84, eu tinha feito aproveitando matéria, já estava cursando administração, mas surgiu a oportunidade de iniciar a carreira de professor, com 24 anos. Então, eu comecei como estagiário de colegas, né? E em 85, Como se fosse um monitor, um né? monitor. Em 85, eu assumi a minha primeira turma. Eu ainda não tinha formado em Direito. Eu concluí a faculdade de Direito em 85. Ah, não, desculpa. Eu terminei Direito. No último ano de Direito, eu fui monitor das turmas de contábeis, na FAI, aqui de Curitiba, a Lá de Faculdade Curitiba. Católica, lá de Curitiba. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, né? Mas na FAI, que é a Faculdade Católica de Administração e Economia. E no último ano, daí eu deixei a administração, que eu falei, pô, tenho a oportunidade de ser professor, né? E também não tinha tempo, né? Porque tinha que trabalhar, estava ainda terminando o direito e tal, último ano. E também no ano do nascimento do Do Otávio, do Otávio, que teu foi irmão, 85. 85. Então foi toda uma correria, mas me entusiasmei em lecionar. Em 86, assim que concluí direito, pelo fato de eu ter a dupla formação, eu consegui assumir a turma. Turma de primeiro de contabilidade, depois fui para análise de balanços, daí fui para legislação tributária, e daí eu cresci e a última disciplina da graduação foi justamente planejamento tributário, que era no último semestre de Ciências Contábeis, que era o estágio dos alunos, né, chamava CATS, que era a turma com planejamento tributário. Eu introduzi o planejamento tributário na faculdade, que eu uni, então passei a dar aula de planejamento tributário. Então, lógico, quando você assume a turma, você precisa entender e Para uma tal. turma de planejamento tributário para a turma de contabilidade. Turma de Mas já contabilidade. existia essa cadeira antes? Existia o CATS, que era, na FAI na época, os 3 últimos anos, tinha uma disciplina que era o estágio. Primeiro era o CATS PD, que era processamento de dados, daí isso no 6º período, no 7º período era o CATS custos, de contabilidade de custos, e o último era um CATS da parte legal das empresas,
organizacional, em que eu introduzi nesse CATES o planejamento tributário. Então foi uma novidade mesmo. Foi uma novidade e tal. Legal. E comecei aí dar aula. Então, comecei não, nesse último. Então, minha carreira no graduação, no curso de contábeis e administração, foi tanto de contabilidade como de direito, e consolidou no planejamento tributário que eu... E nessa época, com os clientes do escritório, você já conseguia aplicar esse planejamento, mas unindo, não ficar só na parte jurídica em si, mas já trazendo essa visão contábil? É que as questões sempre vinham questões de dívida fiscal. Eu tenho uma dívida de PTU. Eu tenho dívida de CMS. Eu tenho dívida de fim social na época. De imposto de renda. Então, eu pegava e fazia análise jurídica e achava como que eu vou registrar isso contabilmente para diminuir essa dívida. Então, fazia os dois. E aí, durante a faculdade, já ganhava um dinheirinho com isso, né? Já tinha os primeiros clientes, eram do escritório de contabilidade. E quando eu me formei em 85, em 86, eu continuei no escritório até 1989, fazendo isso. Mas em 1988 foi o ano do quê? Foi o ano da Constituição. Da Constituição, em que eu acabei trabalhando muito porque eu participava da associação comercial. E quando veio essa transição para a Constituição de 88, foi algo comparado com o que a gente está vivendo hoje em reforma tributária? Ou eu imagino que tenha sido até um pouco mais revolucionário, vamos dizer assim, porque a gente tinha uma Constituição que não tinha um sistema tributário nacional tão detalhado como veio depois com a Constituição de 88. Como que foi esse processo naquela época? Muito desafiador, porque nós não tínhamos toda a tecnologia que se tem hoje. Na verdade, não tinha quase nada, né? Pensar em termos de informação, assim. As discussões eram muito teóricas. E eu acredito que estar em Curitiba já era um mundo apartado de quem eventualmente estava vivendo aqui em São Paulo, né? Isso, e que em Brasília, né? Eu Brasília fiz algumas viagens a Brasília, discussão no Congresso. E daí estava ali, né? Porque nós tínhamos o ICM, nós tínhamos imposto sobre transporte, imposto sobre energia elétrica, e tudo isso se consolidou no ICMS. Então foi algo bastante significativo. Tivemos a criação da contribuição social sobre o lucro líquido. Na época teve também a criação do AIR, adicional no imposto de renda, que depois o Supremo derrubou. Então nós tivemos muitas mudanças. A diferença é que o prazo de implementação foi muito rápido. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Já teve coisas que passou a vigorar em 89. E a grande mudança já foi em 90. Então foi um período muito curto que mais deu resultado. Tanto é que durante as discussões, eu acho que esse período de transição tão longo, ele mais atrapalha do que ele facilita. Porque agora a gente vai ter um período de praticamente 10 anos de transição, mais 50 anos até total para consolidar a parte de distribuição financeira, né, dos tributos. E nós tivemos uma transição muito rápida e nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, esse período de transição poderia ser muito mais curto. Né? Talvez vai complicar um pouco mais, né? A vida, principalmente do empresário, né? Que vai ter que conviver muito tempo com dois sistemas. Isso a partir de 2026, daí mais em 2027, até 32, com 2 sistemas, com 2 regimes, vai ser muito desafiador e vai gerar muito questionamento. Mas lá a Constituição. E a partir dessa experiência da Constituição, nós criamos, no final de 88, a Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte. Então, veja que já se reclamava, estava entrando uma nova Constituição e já se reclamava da carga tributária, da imposição, porque com a reforma tributária realmente cresceu. Como vai crescer agora também, né? A carga tributária? Então, e criamos a associação focada muito no contribuinte pessoa física, discussões de PTU, de PVA,
era do imposto de renda, pessoa física. Em 92, eu e o João Eloy falamos, nós vamos ter um foco para as empresas, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O João Eloy Lenick, ele hoje é o presidente executivo do IBPT, do Instituto. A gente já vai chegar no Instituto, mas hoje ele é o presidente executivo, é um dos professores também aqui da IBPT-LA. E está caminhando junto desde sempre, então, né? Isso é interessante. O João Eloy estudou comigo contábil, nos formamos juntos, daí fizemos sociedade em 1989. Temos que trazer ele para o podcast também, vai ter uma Isso. agenda que é legal para ele também trazer esse histórico. Então, em 92, nós criamos uma entidade para focar pessoa jurídica. E nós tivemos o insight de falar assim, não, mas vamos criar um Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mas com outro enfoque, não só um enfoque jurídico. Vamos trazer contadores, economistas e administradores para discutir o planejamento tributário de uma maneira muito mais ampla. Não só do direito, mas dessas outras ciências. E aí, então, fundamos em dezembro de 92 o IBPT, que tinha inicialmente a discussão do planejamento tributário e a realização de cursos, congressos, seminários. E a gente começou com o primeiro seminário, que era Seminário de Economia Legal de Impostos. Daí que veio, né? A Economia Legal de Impostos. Isso. Lá em 1993, assim que a gente fundou. E aí nós fomos aperfeiçoando. Numa época a gente trabalhou com o tema engenharia tributária e tal. E em 97 a gente fez o primeiro estudo de carga tributária. Então foi aí que o IBPT saiu só de uma discussão mais acadêmica, educacional, né? Vamos pensar assim, mais... E passamos a gerar estudos para ver o reflexo da tributação na sociedade brasileira. Então, veio 97, acho que foi. E veja, a Lei de Acesso à Informação, ela é de 2011, que entrou em 2012. Mas a gente já, a primeira solicitação pelo direito constitucional ao acesso à informação, nós fizemos em 97 para fazer esse estudo. Para fazer o estudo. Da carga tributária. Então, isso foi nos possibilitando abrir mais laços. A gente lançou até em 99 o curso de formação de tributarista. O FT, o precursor do FTF. O precursor do FTF, que você na faculdade já nos ajudava, você entrou, faculdade em 99 também, né? Foi o ano que nós lançamos, então você já participava. A Letícia está desde o início, tá? Aí formação do tributarista. Peguei toda a parte do FT, peguei todos os estágios do formação de tributarista. Que eu até brinco com os alunos que a formação de tributarista foi um dos primeiros cursos online que a gente teve, só que naquela época ele era cursinho online por e-mail, né? A gente mandava os módulos por e-mail. Que foi revolucionário. Que foi bem revolucionário para a época, exato. Porque até então já foi uma evolução daqueles cursos de correspondência que tinha, né? Que mandava por correio. Então já foi uma evolução, passou a ser enviado por correio eletrônico. E a gente veio acompanhando, então, né, todo o processo de EAD, né? O EAD que veio, depois se tornou conhecido, a gente já estava nesse EAD bem nos primórdios junto com a formação de tributarista. Que foi bem marcante, assim, toda essa evolução. A gente foi bem precursor. E outra questão que eu acho bem legal salientar em termos de ser precursor, e até hoje eu vejo muitas pessoas falando que é uma quebra de paradigma, que é justamente olhar o planejamento, olhar tanto o tributário em si, como o planejamento tributário, como uma ciência multidisciplinar. Até hoje tem gente que ainda tem um pouquinho de resistência. Fala, não, o tributário é do direito. Mas o tributário não pode ser só do direito. Porque se ele for só do direito, a gente perde muito em termos de resultado que a gente pode gerar para as empresas. Então, só que isso também foi uma construção. E o BPT foi muito importante para essa construção, justamente pelo que você falou. No início, a gente quis
agregar outras profissões, não apenas o direito, mas principalmente contabilidade, administração e economia, para que a gente pudesse ter esse outro olhar sobre o planejamento, sobre a redução legal ou a economia legal de impostos para as empresas. Né? Então, acho que isso é bem legal a gente reforçar, porque até hoje, então, estamos com matrículas abertas para a 22ª turma da Formação Tributarista do Futuro em pleno 2025. A gente está falando de início dos anos 90 do século passado, né? Início dos anos 2000. 90, quando veio o IBPT, 92, né? No início dos anos 90 do século passado. E até hoje, as pessoas perguntam, mas eu não sou do direito, eu posso fazer formação tributarista do futuro? Foi óbvio que pode, por mais que historicamente, sei lá, os advogados se interessem mais, mas para que a gente possa ter efetividade na condução de resultado para os clientes, não pode ficar só limitado na visão do direito. Ela é fundamental, mas não pode, se a gente não tiver outras visões que a contabilidade traz, que a economia traz, que a administração traz, a gente não consegue, na minha visão pelo menos, a gente não consegue entregar tanto resultado. E veja que interessante como o IBPT foi revolucionário. O primeiro curso, o primeiro congresso que envolveu também o direito tributário, em que houve a exposição via slides de PowerPoint, foi no nosso primeiro Congresso Brasileiro de Planejamento Tributário, que se deu em 1988, né? Em 1998, em Curitiba. Então, foi a primeira vez que a apresentação eram slides em PowerPoint. Tá? Como que era antes? Que eu já nem me lembro. Antes, toda a discussão não tinha uma exposição do material. Não tinha algo visual, era só oral. Só falava. No máximo, tinha uns livros que eram distribuídos. Então, a gente introduziu isso, porque para você fazer a demonstração de cálculos e tal, é difícil só você falando. Então, você precisava projetar. E então a gente foi caminhando aí no final da década de 90 com o Congresso Brasileiro de Planejamento Tributário. No início dos anos 2000, a gente, junto com o professor Humberto Bonavides Borges, tributarista renomado. Outra pessoa que eu preciso trazer aqui também, porque tem muito da história do IBPT nele, isso, né, também. Lançamos o Seminário Nacional de Excelência na Gestão Tributária. Tá? Senejet. Nós... Eu brinco que eu participava dos Senegets e até do seminário de planejamento também. Eu estava no comecinho da faculdade, eu ficava ouvindo aquilo, a primeira era tudo grego, não entendia nada. Mas foi importante, porque a gente já vai assimilando desde o início conceitos que a faculdade de Direito não ensina. E daí nós lançamos, eu não lembro se foi 2001, 2002, nós trouxemos para o Brasil o conceito de governança tributária, tax governance. Quando deve ter sido para 2002, porque quando aconteceu lá os escândalos da Enron, da WorldCom, foi 2001, se eu não me engano. Isso, né? Então, junto com o professor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, trouxemos, publicamos. A revista do IBPT se chama Governança Tributária até hoje. Então, trouxemos conceitos, algo mais amplo. Era aí o planejamento tributário numa ótica de governança, né, que a gente já pega muito mais lá da gestão que vem da administração, isso, né? Da administração. E aí nós fomos caminhando, 2004 a gente lançou, daí nós entramos nos projetos sócios tecnológicos. 2004 a calculadora do contribuinte, para saber qual é o impacto. Então, quanto que é o ônus tributário para cada um do cidadão. Que daí é focado na pessoa física, né? Física. Sobre o rendimento, quanto que impacta, quanto que o fisco come, né? O impostômetro, ainda em 2004, criamos todo o projeto, começamos a executar, que foi lançado em 20 de abril de 2005, ou seja, agora vai completar 20 anos o impostômetro. E você lembra de como que veio a ideia de criação do impostômetro? A ideia estava eu e o Geraldo Magela no escritório. Geraldinho, outro Geraldinho. Que tem muita história do IBPT no Geraldinho. E nós tínhamos feito a calculadora do contribuinte. E daí a gente poderia fazer um painel para mostrar
quanto que o governo arrecada. E a ideia veio do arrecadômetro. Tal. E a gente apresentou para a Associação Comercial de São Paulo, que desde então é quem patrocina, mantém o impostômetro, apresentando todo aquele projeto complicado e tal para o Guilherme Afife Domingos, que era O o presidente na época. presidente. E ele olhou e falou: Gilberto, eu aprovo tudo, só não gostei do nome, arrecadômetro. Nós vamos chamar de impostômetro, porque impostômetro vem de taxímetro do imposto, ou se não, imposto com impostor, porque o poder público também acaba mal aplicando Os recursos. os recursos, então, foi então... E que depois foi uma evolução do impostômetro, né? Não sei se desde o início do projeto do impostômetro a gente já fazia a comparação do que é possível fazer com aquele dinheiro arrecadado. Isso, até hoje tem. Ah, dá para construir tantos, né? Casas, Escola, casa, né? Então faz essa comparação. Até para quem está nos ouvindo e não conhece o projeto do impostômetro, é só digitar aí, impostômetro.com.br, e aí vai ter o painel, né? O painel correndo em tempo real de quanto que está sendo arrecadado nas 3 esferas do governo, em termos de tributos. Por mais que a gente fale impostômetro, a gente calcula todos os tributos, né? Não apenas os impostos. E também essa comparação. Com esse dinheiro dá para fazer tanto. E ali dá para até pegar dados dá para segmentar, inclusive, Dá né? por Por cidade, tributo, por por tributo. cidade. Então é bem interessante. Quem está aqui tem a curiosidade de digitar lá o impostômetro.com.br, e quem for passear, tem em algumas capitais do Brasil, né? Tem o painel. Em Curitiba tem na frente da Associação Comercial do Paraná. Aqui em São Paulo também na frente da Associação Aqui Comercial. é o painel oficial, né? Aqui acho que é o primeiro, né? Isso, Também é o primeiro. Ali na Rua Boa Vista. Na Rua Boa Vista. Uhum. Então fica aí a dica, quando vocês forem, tira uma foto e marca a gente lá, Isso, tanto no IBPT como no Tributarista do Futuro, marca pra gente Isso. saber que vocês estão acompanhando aqui o episódio também. E eu vou ter que acelerar, porque o tempo passa, a nossa história de 32 anos é muito longa. Muita coisa, né? Então, rapidamente, lançamos o impostômetro, veio a ideia do gastômetro, que era um painel para consolidar todo o gasto público. Nessa época, a gente está aí em 2006. Então já estamos quase no SPED. Quase no projeto da nota fiscal eletrônica. Isso. Já tinha, o SPED já tinha iniciado. E em 2007 que os testes começaram com alguns segmentos, algumas empresas. E foi quando eu tive um insight de que um dia a informação fiscal e tributária seria a mais relevante para mapear mercados. Então, a ideia de inteligência de negócios, de unir inteligência tributária com inteligência de mercado, surgiu em 2007, tá? Quando tive, e que foi o primeiro case que a gente fez, que a gente implementou, deu resultado, e aí a gente foi seguindo. Daí veio a Lei de Acesso à Informação, mas a gente já pedia as notas fiscais de compra pública para os ministérios, pelo direito constitucional. Começamos em 2009. Daí, 2011, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação. E foi 2011 que eu acho que teve uma outra... que eu me lembro, assim, de uma outra fase, né? Do IBPT, que foi quando foi adquirido o Balanço.com, não foi em 2011? Isso, que o Balanço.com, que daí a gente aprendeu, 2011 foi quando a gente adquiriu 2 empresas de tecnologia, que daí a gente entrou de cabeça fato, na tecnologia. Foi a parte de dados, e a BR Conte. Então, isso daí foi nos possibilitando daí trabalhar com grandes massas de dados. 2012, o lançamento do Empresômetro, que era um censo brasileiro das empresas, censo das empresas e entidades brasileiras, Empresômetro, que era um painel que a gente tinha, quantas empresas abriam todos os dias. Mais ou menos o que tem hoje, o governo tem, né? Só aquele painel lá que tem no Gov das empresas. Isso. E daí, nós fomos caminhando, 2013 veio a ideia do lupa nas compras públicas, porque a gente solicitava e recebia as notas de compra pública, fazer uma comparação do
do preço da compra pública com o preço da compra privada. Isso foi, daí a gente lançou em 2014. Daí veio também aí nesse 2013 o de olho no imposto, a lei da transparência tributária, que determina que o consumidor seja informado de qual a carga tributária embutida. Lançamos o de olho no imposto, que vigora até hoje, é um sistema que é utilizado por 3.200.000 empresas. Então, E que esse eu lembro porque eu fui para o Congresso também participar de audiência pública no Congresso para poder, antes da aprovação da lei, porque eu lembro disso que uma das grandes preocupações era como que as empresas iriam fazer o cálculo para colocar nos documentos fiscais, como que elas iriam fazer o cálculo da carga tributária, porque era, né, o projeto de lei já trazia isso, que era obrigatório informar quanto que tem, né, de carga tributária embutida naquela compra. E na época, para algo fundamental para a aprovação da lei era como que que a gente não poderia onerar as empresas de ter que investir em tecnologia e tal para poder. Aí a gente se comprometeu, não, o IBPT já tem, porque a gente já tinha o estudo da carga tributária já sobre produtos e serviços, falou, não, o IBPT vai fazer o cálculo e vai fornecer. E daí foi um dos pontos fundamentais até para a própria aprovação da lei. Foi uma condicionante da presidente Dilma na época que tivesse uma entidade de renome nacional que assumisse essa responsabilidade. Bom, daí fomos crescendo, daí a gente começou, o estudo tributário para entidades a gente faz desde o início dos anos 2000. Nós fizemos para fertilizantes, para a ANDA, Associação Nacional de Fusão de Adubos, fizemos um estudo que levou à desoneração de PIS e COFINS dos adubos e fertilizantes. E a gente fez por Sindipeças, a gente fez para medicamentos, Febrafarma e tal. Tem livros com esses estudos, e N entidades, pneus. E a gente teve, nesse meio do caminho, também teve a aprovação do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, né? Foi de 2012? O Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, ele é de 2011, a lei. 2011 também. Que foi feita com base no estudo do IBPT, que o cidadão, na época, trabalhava 145 dias do ano para pagar tributos. Que daí o deputado Sandro Mabel, ele propôs a lei com base nesse estudo, que dia 25 de maio fosse considerando o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. E os feriões dos impostos, Dia Nacional da Liberdade de Imposto, tudo veio por conta disso também, né? São todos antecessores. Isso que desencadeou a lei. A lei, exato. Os feriões dos impostos, eles são o primeiro estudo que a gente fez da carga tributária embutida no preço final das mercadorias e serviços de 99, depois a gente foi nos anos 2000. O Dia da Liberdade de Impostos, um projeto lá do Rio Grande do Sul, que participou, acho que foi 2001, 2002. Então, tudo isso para desencadear a lei do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte em 2011. E isso, uma coisa que é importante, até porque a gente vai chegar na questão da inteligência de negócios, é que toda essa evolução, até do trabalho que o IBPT, que foi se consagrando, né, como um instituto de relevância nacional, como de fato é e continua sendo, foi de realmente, primeiro, pensar no primeiro momento na multidisciplinariedade que a tributação envolve, e depois ver fortemente como os dados são essenciais, tanto para questões de política pública, como para o próprio desenvolvimento e crescimento das empresas, né? Então, acho que esses são dois pontos que levaram a gente trazer o conceito da tributação com a inteligência de negócios. Então, a gente foi aperfeiçoando, fazendo muita coisa. A gente transformou o empresômetro numa spin-off em 2017, ano em que nós lançamos o primeiro BI Taxathon, que era... teve um ponto importante nesse histórico que a gente não falou, que foi a mudança do nome do Instituto.
Isso, que já foi lá em 2011, Foi 2012. 2011, eu acho, que a gente mudou. Foi 2011, logo que eu voltei de São Paulo para Curitiba, que a gente fez esse processo de mudança de nome, porque BPT já era muito mais do que simplesmente Só falar de planejamento planejamento tributário, a gente estava muito mais focado com os estudos, com a questão da repercussão, né, da tributação no cenário de desenvolvimento econômico. Então, eu falo, não faz mais sentido só ficar falando de planejamento tributário, até porque a gente vivenciou uma época em que o planejamento tributário passou a ter uma conotação muito negativa. Isso. Teve muita fraude, teve gente que foi presa, né, porque fazia coisas que eram planejamento, mas não era fraude. Então, eu lembro que naquela época a gente tinha essa preocupação também de não vincular. Não foi tão... O que mais foi relevante, justamente porque o IBPT se destacou como um instituto de estudos tributários. Então, a gente estava lá falando de um estudo tributário, da incidência e planejamento tributário, a conotação era da economia legal. Era mais da redução de carga, né? Isso, e não da carga tributária efetiva. Então, a gente mudou para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e aí foi isso. Importante, em 2017, o BI Taxatom, que foi ligar Business Intelligence com tributação, ou seja, a gente colocar tecnologia, colocar o direito, colocar a incidência tributária, né? E reunir tudo isso num único evento. Foi muito importante para a inteligência de negócios. Aí que nós cunhamos o termo inteligência de negócios. É quando a gente foi fazendo, estruturando todo o BI Taxatom. Por sinal, precisamos retomar mais uma porque o edição. BI Taxatom, gente, ó, só para vocês entenderem a sigla, né, de onde que veio. A gente discutiu muito, isso daí foi tema de maratona interna nossa, inclusive. Mas BI de Business Intelligence, Taxatom de tax, né, de tributo, enfim, com o atom do marathon, né? Então, era para ser uma maratona de tributação, então era BI Taxatom, maratona de tributação e inteligência de negócios. Isso. Então, foi 2017, mas já para consolidar algo que já estava sendo construído, eu me lembro, não sei se você vai se lembrar desse episódio, mas eu lembro que eu estava aqui em São Paulo, num evento de tributário, não lembro qual evento que era exatamente, mas era um evento mais voltado a direito tributário mesmo. Tava eu, você e o Cristiano também, também um dos diretores do BPT. E aí você sentou com a gente e falou, a gente está vivendo um momento decisivo. Que foi, acho que logo antes de comprar as empresas de tecnologia, que você sentou com a gente e falou assim, a gente está vivendo um momento decisivo em que cada vez mais os dados vão ser importantes, inteligência de negócio, então não basta mais sermos apenas advogados. A gente tem que pensar... 2011. Eu lembro que foi começo do ano de 2011. Foi algum evento que a gente estava aqui, que sentou num espaço comum ali, e você falou, ó, tá no momento, vocês vão ter que tomar a decisão se vocês querem caminhar dessa forma, porque a gente vai para um outro viés, enfim, que vai ser muito mais amplo do que o direito tributário estritamente, ou não. Eu lembro que você sentou e falou com a gente, assim, e daí na época eu era muito advogada tributarista, ainda não conseguia, para mim era uma coisa muito, muito além da minha realidade, e eu fiquei meio assim, né, aquela coisa nova, será que isso vai dar certo? Será que a gente não está querendo ser inovador demais? Mas depois a gente realmente, né, é importante o teu olhar visionário, né, e olhar que sempre é algo que me chamou muito a atenção, porque eu não era, sabe, né, não sei se eu tive que tomar muito puxão de orelha para sair da visão extremista da advogada tributarista. Mas isso que foi realmente o que impulsionou, né, o que impulsionou a gente se posicionar como pioneiros nessa união, como a gente já tinha sido pioneiro na governança tributária, no planejamento tributário e agora nesse novo patamar, que é nos posicionarmos como tributaristas de inteligência de negócios, de unir tributação e inteligência de negócios para auxiliar as empresas a crescerem a partir do nosso insumo, que são os dados tributários. Então, acho que isso, para mim, na minha trajetória profissional, foi muito marcante. Então, e aí surgiu, justamente, nós discutimos... O que é inteligência de negócios? Lembra que a gente discutiu, a gente escreveu, está publicado, o que é a inteligência de negócios? Que, em resumo, é unir a inteligência tributária com a inteligência de mercado. Ou seja, a inteligência de negócios é
um conceito mais amplo de não só olhar aquele caso específico, mas olhar o todo de uma empresa. Isso que nos possibilitou daí crescer, possibilitou que você também lançasse a spin-off do IBPT Educação, Que com esse foi em 2018. Foco, Foi logo depois, um ano depois do Empresômetro. Com esse foco em daí cunhar tributarista, tem inteligência de negócios e tal, e que daí, lógico, tudo isso é uma somatória. E que nós, em 2018, lançamos o Citizen, Cidadão Contribuinte, que é um aplicativo que está à disposição para controle de gastos, controle financeiro, e a gente foi fazendo as coisas e foi aprimorando, né? Então, aí, nessa parte de inteligência de negócio como um todo, hoje o IBPT é um dos institutos mais conceituados em termos de estudos tributários. Inclusive, nós estamos fazendo estudos agora para a implementação da reforma tributária. Até hoje eu tenho uma reunião sobre o imposto seletivo, é um estudo que a gente está vendo qual a alíquota para o imposto seletivo. Isso é algo bem importante, porque a gente sempre, como o IBPT sempre forneceu dados, né, forneceu dados de estudos, a gente sempre acompanhou esse movimento reforma tributária, né? Que não é um movimento recente, né? Não. A gente está com todos os nossos congressos, a gente já discutia a reforma. Eu lembro de um congresso que a gente fez de governança tributária, que o professor Paulo de Barros deu palestra, e isso foi quando? Foi antes deve ter sido para 2014, 2015, não lembro exatamente, porque o BI Taxaton foi em 2017. E ele falou assim, o grande problema da reforma tributária você imagina uma mesa, não lembro se você vai lembrar disso, mas para mim me marcou. Você imagina uma mesa enorme em que você tenha 5.000 pessoas, todos discutindo como que vai ficar a tomada de decisão em relação a um tema. Imagina o tanto de opiniões diferentes para um tema. Reforma tributária é isso, por isso que não sai, porque são muitas opiniões divergentes. Então, eu lembro que a gente acompanhou toda essa discussão de reforma tributária, e isso também foi importante para a gente poder continuar também cumprindo a própria missão do IBPT, que é continuar fornecendo subsídios, estudos, para que as empresas, né, auxiliem na própria tomada de decisões pelo poder público, que é o que os nossos estudos do IBPT sempre ajudaram, né? Então, subsidiar uma eventual mudança de legislação, que foi o caso da ANDA que você comentou, né? Mudou uma legislação importante. E da própria estudo sobre medicamentos, que também gerou uma isenção de PIS e COFINS para determinados medicamentos, e aí outros também. Mas essa questão e daí chegando aí, agora tivemos reforma tributária, vamos falar agora um momento, oportunidade tributária para os tributaristas de inteligência de negócio. Um mercado enorme, seja numa área educacional, como você bem está, seja numa área de estudos tributários, como a gente faz, seja numa área que é uma coisa, ajudar as empresas a fazer essa transição. Porque as empresas, imagine que as empresas elas precisam tomar decisões, elas precisam fazer seus orçamentos plurianuais e tal, está decidindo fazer, construir uma planta de etanol de segunda geração, tá? Não vai ser construído nesse ano, nem no ano que vem. Levam anos para construir. E depois, todos os reflexos durante esse tempo, porque vai ter reflexo. Se a gente pensar nesse exemplo que eu falei, numa planta de etanol de segunda geração, você tem um investimento inicial, você tem hoje uma incidência tributária. A própria escolha do local da planta hoje impacta, né? Pode ser que lá em 2033 já não impacte mais. Então, tudo isso, nós, os tributaristas inteligentes de negócio, temos um mercado aí muito grande. Eu vivenciei lá tudo aquilo que surgiu com a Constituição de 88, foi um período
muito profícuo para as discussões tributárias. E agora, diferentemente lá de 88, que daí deu muita demanda judicial, eu não acredito que as demandas serão na mesma proporção. Haverá muita discussão. Sempre vai ter, porque é uma mudança, né? É uma mudança. Mas aonde que eu vejo a grande oportunidade é ajudar e preparar as empresas para esse período de transição e depois. Aí tem valor, aí as empresas estão preocupadas, estão fazendo seus estudos, porque a economia é muito dinâmica, né? E se a gente for pensar algo que vai impactar qualquer modelo de negócios, é a própria precificação final. Uhum. Porque isso eu falo porque como a gente educa, né, forma esses profissionais, muitos profissionais não vão estar iniciando no mercado de trabalho atendendo grandes empresas. Uhum. São as empresas pequenas, na grande maioria vão ser as empresas pequenas, porque quantitativamente é o que a gente mais tem hoje. Mas essas empresas, elas sequer têm a consciência do que vai mudar. E isso vai ser fundamental, eu sempre falo que a gente tem que ter a responsabilidade de conscientizar, porque senão vai ter muita empresa que vai quebrar. Uhum. Vai ter uma quebra em massa aí, porque justamente não se preparou, não entendeu que vai ter uma mudança muito importante. Se a gente pensar, é toda a tributação sobre consumo, né? E todo mundo faz um tipo de venda, seja de serviço, seja de produto, né? Tá sempre vendendo. Se não levar em consideração o impacto que essa mudança tributária vai ocasionar, já começando ano que vem, pode ser com menos impacto ano que vem, mas já vai começar em 2026. Uhum. Então, muita empresa vai sucumbir. As empresas do Simples terão um fortíssimo impacto da reforma tributária. Vão ter que fazer cálculos, vai ser melhor permanecer no regime do Simples, se ficar no Simples, vai transferir crédito ou não. Então, é muito impacto, muito reflexo que vai ocorrer no mercado, que os tributaristas de inteligência de negócio precisam entender antes de negócio, que é uma crítica que eu sempre fiz, mas desde o tempo que eu lecionava lá, no graduação de Ciências Contábeis, curso de Administração, depois curso de Direito, eu falava, gente, o tributo, ele não nasce com a lei, apesar de que ele só pode ser cobrado com a lei. Mas todo tributo tem como fato gerador um fato econômico, financeiro ou social que é antecedente a ele. Então, o negócio é fato econômico, financeiro ou social, que daí a lei define esses fatos que serão tributáveis. Então, é importante que antes de se estudar uma tributação, agora a reforma tributária, os tributaristas inteligentes de negócios precisam abrir a mente e estudar negócios. Sim. Estudar como funciona, pelo menos o básico do funcionamento de uma empresa, né? Quais são todos os departamentos comuns, a grande maioria dos negócios, porque todos eles têm reflexo. E quando eu falo... a minha missão é trazer tudo isso que a gente construiu durante décadas numa metodologia para poder tornar mais fácil dos novos tributaristas de inteligência de negócio aplicarem. Eu tento deixar muito claro essa questão. Antes de tudo, a gente tem que ter uma mente empreendedora, né? Antes de sermos técnicos, a gente tem que ter um pouco dessa mente empreendedora, porque durante muitos anos eu não tive. E eu sei que isso me impactou negativamente, o fato de não ter, né? Devido àquela questão da faculdade, de ser, né, advogada, que é importante, sim, mas se a gente está lidando com negócio, a gente está lidando com empresas, não basta a gente só estar ali na técnica, né? Ali no que a gente aprendeu pouca coisa, mas um pouco do que a gente aprendeu na faculdade ou na pós-graduação. Então, entender de como que funciona o basilar de uma empresa é importante, porque em cada fase dessa empresa a gente vai ter impacto tributário, né? E de incidências tributárias diferentes. Não, uma empresa em todos os seus departamentos, todos tem uma incidência tributária.
nós estamos olhando aqui um departamento que hoje se chama Gente de Gestão, mas é um departamento de recursos humanos, você tem toda uma tributação ali. Se você vai para um setor de compras, tem incidência. Se você vai para um setor que vai fazer investimento, mesmo que seja um investimento financeiro, lá o departamento financeiro, quando ele investe um valor no mercado financeiro, ali tem uma tributação. Se ele vai comprar um imobilizado, tem tributação. Vai se ocupar ou não do crédito, né? Se vai fazer venda, tem. Tanto é que na precificação sempre se coloca qual é o preço daquele produto com tributos e sem tributos. Tá? Então, isso o nosso tributarista de inteligência de negócio precisa entender. Tá? Como se forma um preço. Ou olhar aquele fato econômico que ele está analisando e tá bom, mas como que isso se forma, como que isso acontece na prática, qual que é o impacto, o reflexo tributário. Então, acho que é o grande desafio que se tem para o tributarista de inteligência de negócio, abrir a sua mente para cálculo, tá? Entender e olhar, recebe uma demanda, eu vou estudar uma dívida tributária, a redução do passivo tributário. Ok. Agora, entender como que aquele passivo foi formado e por que ele foi formado é importante para trazer a melhor solução e até orientar seu cliente para que aquela situação não se repita. Exato, tá? Exato. Até dentro, como aqui dentro da IBPTLA, na parte de consultoria, a gente se consolidou nessa questão de redução de passivo tributário, algo que foi fundamental, e só foi fundamental porque eu já tenho esse background adquiri o background da tributação com inteligência de negócio. Eu já vi, se a gente não olha a empresa pensando a origem dessa dívida e não trata também de sentar com o empresário, sentar com o cliente e verificar o que ele pensa em futuro da empresa para que aquela dívida que foi originada não se repita, por isso que a gente fala, a gente dá uma última etapa do nosso trabalho de gestão de passivo é justamente olhar para o futuro, é dar uma consultoria em inteligência de negócio para poder ver. Então, calma aí, o que está originando isso aqui? É para o cliente que você tem? Você está dependendo muito de poder público? Porque a gente tem vários clientes que se endividam porque o grosso da receita dele é poder público. O poder público atrasa demais. Então, o fluxo de caixa deles fica muito comprometido. Então, será que é um bom modelo de negócio? Será que não vale a pena pensar em outras estruturas? Cliente que, eu tenho tem cliente assim, que quase que quebrou a empresa porque ele tem tem 3 grandes clientes na carteira. Problema de quando você está muito dependente de poucos clientes, concentrado, você que está na mão do cliente. Cliente que vai dar as cartas e você ficar refém. Então, tem muitos aspectos de negócios que a gente coloca para sentar, desde, eu falo, às vezes até um cálculo de papel de padaria, que o empresário não tenha consciência, mas já sentei para fazer cálculo de papel de padaria, que eu sento, me fala aqui, quanto que você paga de folha? Cálculo assim, eu falei, mas você está entendendo que não está fechando a conta, o quanto você está cobrando do teu cliente não é nem suficiente para você pagar os custos da sua empresa sem o tributo? Quanto mais com o tributo, então, o modelo de negócio que se continuar assim não vai se sustentar. A gente vai continuar enxugando gelo. Então, isso é fundamental. Por quê? Mas parte porque a gente tem que ter essa competência de olhar o negócio e entender que os dados são fundamentais para trazer uma estratégia para aquele negócio. Só que se a gente não tivesse feito todo esse trabalho dentro do IBPT, entendido isso, já sendo precursor de várias coisas, e obviamente que eu sempre falo, tive o privilégio de estar caminhando junto e estar aprendendo e vencendo muitas crenças que eu tinha, eu não poderia estar ajudando esses clientes hoje. A veia tentar mostrar para eles o quão fundamental. De novo, agora a reforma tributária, a gente precisa olhar a questão de composição de custo, despesa e precificação de produtos e serviços, de produtos de uma forma geral, né? Seja produtos ou serviços, para que essas empresas continuem perpetuando no mercado, que a gente precisa delas para o país continuar crescendo, né? Estamos vivenciando momentos desafiadores da economia brasileira, inclusive, né?
Se a gente não tiver esse... Por isso que eu falo que o tributário, para mim, ele enche os olhos, porque a gente desenvolve um papel muito importante para as empresas. E por isso que é interessante a gente trazer cada vez mais profissionais com essa mesma visão, porque só nós não daremos conta, né? E até caminhando, dado o tempo ao encerramento, então, olhando assim para você que está nos assistindo, tributarista, contador, contadora ou advogado ou de uma área como administração que se interessa. A economia, né, pessoal? Eu acho que a grande mensagem, eu vou insistir. Lembre-se que o tributo, ele incide sobre um fato econômico, financeiro ou social. O tributo é após ocorrido esse fato gerador. Então, você entender, principalmente para uma empresa, como é que uma empresa funciona, é uma das coisas que eu sempre gostei, de ir nas empresas, entender um processo fabril, um processo de logística, entender para daí fazer o aconselhamento. E também fazer cálculo. Entender como é que é precificado aquele produto, aquele serviço, para que você sugira essa adequação, que você caminhe com o teu cliente nessa fase de transição da reforma tributária, da implementação dela, que já começa no ano que vem, apesar de que esse ano é muito importante ainda para as leis ordinárias, para definição. E daí faça a adequação daquela empresa para o melhor regime tributário. Então, entendendo isso, você como tributarista de inteligência de negócios, você tem aí um mercado enorme, seja com pequenas empresas, falando que o simples vai ter aí um impacto muito grande, médias empresas, são aquelas empresas que têm um faturamento, aí eu chamo de médio, aquelas que faturam acima do lucro presumido, né, já acima de 78 milhões, e as grandes empresas, aquelas empresas que têm um faturamento aí a partir de 300 milhões ano. Então, você separe também essas empresas por porte, crie um nicho, se especialize naquele nicho, que em termos de produtividade é o melhor e até mesmo para você se tornar conhecido naquele nicho de mercado, e faça parcerias, né? Que é uma coisa que a gente sempre fez, faça parceria. Você é contadora? Faça contador ou contadora, faça parceria com advogado. Você é advogado? Faça alguém que tenha um conhecimento que você não tem. E daí vocês, de mãos dadas, vocês conseguem explorar esse mercado, esse nicho de mercado. Tá? Então, assim, para encerrar, eu digo, vivenciei a reforma tributária de 1988. Muito novo, né? Você vê, eu completei 28 anos, eu tinha 27 quando foi promulgada, logo em seguida, 28 anos. Com a reforma de 1988, antes dos 30 anos, eu já tinha ganho um bom dinheiro, tá? Justamente por ter essa percepção. Então, agora vocês têm essa chance de ampliar o seu quadro de negócio, de estudar muito, de ter essa visão e de realizar os seus sonhos, os seus projetos de uma maneira eficaz e que possibilite, talvez você morar na praia, que nem a Letícia, né? Ou que te permita estar fazendo aí o meu grande projeto agora, Letícia, é o TQQ. 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 É trabalhar terça, quarta e quinta. Né? Ter as segundas e sextas. Mas ainda não consegui, porque a demanda de serviço está muito grande. Tem um aspecto. Vai te demandar aí bastante gestão, né? Muita gestão, aperfeiçoamento de equipe. Nós estamos com uma equipe lideranças grande, fortes aí para poder te dar folga em 2 dias da semana. Mas sabe que também meu grande hobby é trabalhar, então
mas é não ter aquele compromisso de horários na segunda e sexta-feira. Mas ainda, ó, gente, é meu, que esse ano eu completo 65 anos, então é o meu projeto. Mas eu estou muito entusiasmado, muito com esse momento. Quero te parabenizar, esse momento da tua carreira profissional. Tivemos aí grandes discussões e até Muitas discussões muito de pai com filha, né? Pai e filha. Algumas coisas você demonstrou que eu não estava correto, né? Você conseguiu realizar. E outras coisas eu te mostrei que... E pude ajustar também, né? Eu acho que já deu uma boa evolução. Isso, deu uma boa... Mas é um momento em que você desenvolveu um nicho de mercado, tem feito o IBPT, ele aí crescer tanto, juntando a educação, que é muito importante. Ainda mais quando a gente trata de um tema novo, né? Precisa difundir. Isso. Então aí também você tem um grande universo aí para trabalhar. E também tem bastante trabalho para desenvolver, né? O que é bom. Eu falo, a gente nem teve tempo de explorar, mas eu falo que agora a gente vai viver realmente a época de diamante, né? Talvez lá você viveu a época de ouro do tributário, mas agora eu acho que a gente vai viver a época de diamantes do tributário, porque realmente é uma época que, se a gente estiver muito bem preparado, vai ter muita demanda de mercado. Seja no sentido da gente conscientizar para criar essa demanda de mercado, seja a demanda natural de mercado que vai vir. Então, só para reforçar ali, você que ainda não é tributarista de inteligência de negócios, não demora para ingressar, tá? Você que já está na jornada, continua se aprofundando, porque você vai vivenciar agora realmente essa época de diamante aqui dentro do tributário com inteligência de negócios. E se você ainda não é, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ingressar na formação de tributarista do futuro, quanto antes, para você poder vivenciar tudo que a gente está falando aqui. E para os empresários, acho que é importante a gente falar para os empresários também, né? A tua palavra final para os empresários, para a gente finalizar. Os empresários sabem dos desafios que tem. Também este ano é um ano desafiador, porque nós estamos com uma taxa de juros muito elevada. Que vai aumentar ainda mais, infelizmente. E a taxa de juros, ela é muito perniciosa para os negócios, para os investimentos. Quer dizer, hoje o Brasil, agora, nós acabamos de ultrapassar a Argentina como a maior taxa real de juros. Tá? O Brasil, com a Selic a 13,5%, é a maior taxa real de juros do mundo. Então, passamos a Turquia, né, que anos e anos liderou. Não, e a gente já viveu taxas elevadas no passado, depois as taxas foram caindo, agora a gente volta de novo, né, a viver um momento que é desafiador de taxa de juros elevada. Então, juros e com a incógnita da tributação. Como será essa reforma tributária na prática? Então, ao empresário, bom, ser empreendedor é uma missão e uma profissão de fé, né? Então, continuar. Mas a notícia boa para os empresários é que temos aí tributaristas de inteligência de negócios que podem auxiliá-los a suplantar um pouco desses desafios que vocês têm. Isso aí. Então, para a gente finalizar aqui, empresários, contem com tributaristas de inteligência de negócio. A gente já viu que apenas ser tributarista não vai necessariamente resolver todos os desafios que a sua empresa passa a enfrentar a partir desse ano. E aos nossos colegas, ingressem nessa área desafiadora e ao mesmo tempo maravilhosa para colher muitos diamantes, que é ser tributarista de inteligência de negócio. Quero agradecer, um episódio especial, acho que é importante a gente trazer, porque eu acredito que a gente não tinha feito um episódio assim antes, né? Contando todo esse histórico e tal. Então isso foi bem importante até pra gente consolidar, para o pessoal conseguir entender. Uma outra a gente vai falar só do diamante, que acho que é uma outra história, né? Da origem dos diamantes que a gente traz aqui, que é uma outra história que hoje carrego o diamante com uma simbologia muito, muito especial aqui. Mas a gente precisava desse episódio para o pessoal conseguir entender tudo que a gente está fazendo hoje e o que está por vir, porque eu acho que esses períodos de inovação e de revolução que o IBPT como um todo tem ocasionado foram sempre movimentos de trazer
bons desenvolvimentos àqueles empresários que contam com o nosso auxílio, que a gente possa continuar seguindo e cada vez mais impactando de forma positiva, não apenas os nossos colegas aqui, mas principalmente os nossos clientes, que são os empresários. Então, obrigada, fiquei muito feliz que possamos sentar aqui novamente para discutir outros temas aqui. E você que nos acompanhou, também quero te dar os parabéns por ter acompanhado, que esse foi realmente um episódio muito especial e muito importante e significativo. Parabéns por ter ficado conosco durante todo o episódio. Se você curtiu, eu tenho certeza que trouxe aquele insight importante para a sua carreira, coloca aqui, dá um curtir aqui no nosso episódio, comenta aqui qual foi o principal insight que te trouxe o episódio de hoje. Não deixe de compartilhar com colegas, com outros empresários que precisam desse conteúdo para auxiliar nos seus negócios. E continua aqui com a gente toda sexta-feira, um novo episódio para você. Se você não se inscreveu no canal, tá perdendo. Se inscreve para ser notificado de cada episódio novo que a gente colocar no ar. Tá bom, gente? Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.